Marantz 4400, esse é o último 4400 que eu tenho aqui e infelizmente ele vai embora, vou ter que vender ele. Então o que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje eu vou mostrar todos os detalhes da conservação desse equipamento, o que precisa ser feito sim. Ele vai precisar de algumas manutenções aqui, você vai ver isso. E também vai ver o que acompanha ele, o que eu tenho, o que eu não tenho e um pouco da história de quando eu comprei esse equipamento, tá? Tem interesse aqui em conhecer um pouco um Marantz quadrifônico dos anos 70 ou então adquirir um equipamento para fazer uma manutenção? Continue assistindo o vídeo aí até o final. Bom, lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, dicas, histórias, que mais? Conhecendo, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage ou vintage como queiram, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar um like para ajudar. Então é isso, vou colocar esse equipamento à venda e sim, a gente vai testar ele, vou mostrar todo ele aqui para ver se tem alguém que possa ficar interessado em terminar o serviço aqui. Claro que se ele ficar por muito tempo anunciado, eu vou fazendo. Eu já fiz várias coisas nele, né? Conforme vai aparecendo os componentes, conforme vai aparecendo os detalhes, as coisas que a gente pode ir consertando, vai aparecendo tempo e ânimo para fazer alguma coisa, a gente vai fazendo. Eu vou explicar o que eu já fiz nesse aparelho e quais são os efeitos, como eu já disse aí. Então é isso, vamos lá. Bom, então um pouco da história dele. Esse equipamento aqui eu comprei ele há um bom tempo atrás. Era um equipamento onde a pessoa utilizava num daqueles racks Josias, né? Aqueles racks bonitos, que o pessoal parece uma estante, o pessoal encaixa os equipamentos, né? Era feito sob medida sobre os equipamentos que você comprava e tudo mais, cromado, puxa, é bem bacana. O que aconteceu? A pessoa, né, herdou, né, o equipamento, arrancou tudo lá do rack, as peças, jogou provavelmente o rack fora, alguma coisa, isso eu já não sei. Quando eu cheguei nesse equipamento aqui, as peças já estavam todas soltas, separadas, um receiver Marantz 4400, tinha um tape deck da Akai que está aqui comigo, que mais? Tinha um tape deck da Tia aqui de rolo que também está comigo, tem um reverberador da Sansui que também ainda está aqui comigo. Tinha mais alguma coisa que eu não me lembro, tá? Então era um conjunto e a pessoa acabou se desfazendo dele lá. E uma das coisas que tinha, né, que é uma curiosidade desses equipamentos, que quando você adquire, normalmente nesses racks, Josias e tudo mais, as pessoas tiravam a tampa. Então acabavam tirando a tampa, acabavam tirando os pés, injetava eles lá no rack. Você imagina, isso aqui é 74, 75, 76, que seja. Então a pessoa ia lá, montava o rack, fazia o rack, aí tirava a tampa, tirava os pés, colocava no rack, ou a pessoa que já instalou pegou e jogou fora os pés, jogou fora a tampa, ou então guardou em algum lugar. Mas depois de 50 anos, essas peças estavam lá numa garagem, os pés estavam num saquinho, alguém pegou, bateu o olho, o que é isso aqui? Não sei, joga fora. O que é isso aqui? Não sei, uma chapa, joga fora. Então acabou sendo perdido, os pés e a tampa. E como eu disse, conforme eu fui correndo atrás para resolver os problemas dele, eu consegui adquirir uma tampa original, com acabamento original, ela é de lata, com essa fórmica, né, um plástico em cima, num formato de madeira, mas não é um plástico como você vê hoje. Ela tem textura, ó. Tanto é que aqui, ó, deu uma abridinha aqui, ó, ela tem textura, correto? Os pés também, deixa eu só confirmar se os pés eu consegui pôr os originais. Sim, originais. Então provavelmente, acho que foi de um equipamento que eu comprei sucateado, né? Como eu disse, esse é o último. Eu tinha um que funcionava tudo, já foi embora, só que bem judiado. Tinha um outro que eu comprei para peça, então eu arranquei essas peças dele e acabei vendendo o equipamento para peça. E até me arrependo, porque agora eu estou vendo que vai precisar aqui algumas coisas. Mas então, basicamente, a história dele é essa. Viveu a vida inteira no Rack Josias e de repente foi dado destino, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Todos os botões, né, originais em perfeito estado. A gente não vê aqui nenhum risco amassado, batido, nada. Aqui também, power, os parafusos, né, que são os parafusos que normalmente o pessoal pede, ó, esse aqui tá solto, né? É até melhor deixar solto do que apertado e depois
dar algum tipo de problema. Então os parafusos de painel original, serigrafia em perfeito estado, o acrílico aqui interno em perfeito estado, a serigrafia eu não vejo nenhum tipo de problema, painel eu não vejo nenhum tipo de amassado, tem leves, não é muita coisa, muito pouca coisa, né? A gente encontra isso aqui às vezes tudo ralado e tudo mais, os botõezinhos aqui em perfeito estado, como eu já mostrei, eu vou virar ele pra gente dar uma olhada. Então a parte frontal dele, e aqui eu já me lembro de alguns problemas, ó, primeiro aqui, ó, tá duro, travado, aqui aperta, aqui funciona, vamos ver aqui, aqui vai, e esse aqui ainda é a melhor versão, hein, porque existem duas versões do Marantz, desses botões aqui, tem uma que ela é um botão um pouco maior, né, e ele fica travando aqui, então conforme você mexe no painel, você instala o painel, isso aqui fica travado, ó, aqui não, aqui tá soltinho, né, mas já percebo que no sistema de caixa, acho que eu já mostrei isso aqui no canal, ó, aqui tá travado, ó, certo, aqui funciona bem, mas as duas chaves de caixas, de ligar, ó, System, né? Sistemas de caixa, Man e Remote, as duas estão travadas aqui. Agora não sei se elas estão travadas atuando ou não. Aqui no botão do Power, cara, eu não sei se não tem um acabamento em volta aqui não, hein? Pode ser. Eu não sei, ó, porque o botão tá meio... Não lembro se tem um acabamento preto como esses aqui. Eu acho que tem, hein? E tá faltando, então. Né? Então eu tô observando tudo aqui. Os botões, tudo original, tudo certinho. Aqui os botões perfeitos, né? Você tem o balanço principal, o balanço frontal, o balanço traseiro. Os botões aqui, então, de painel é um aparelho bem bonito. Vamos olhar a parte... Desculpe. Vamos olhar a parte traseira dele. Claro, a gente vai ligar ele, porque eu mais ou menos lembro quais são os problemas que ele tem. Mas eu vou falar sobre os problemas que ele tem, como solucionar esses problemas, né? E vamos ver o que é bom nele, o que está funcionando nele, tá? Vamos olhar a parte traseira. Então vamos lá, parte traseira, os bornes de caixas estão aqui, né? Lembrando, quadrifônico, então você tem dois amplificadores aqui, os bornes estão perfeitos, precisa de uma limpeza, cabo de força original da Marantz. Isso aqui era uma coisa que também acontecia, né? Para passar num rack da Josias, o cara fazia um furo lá para passar, né, no fundo, e daí não tinha como passar o plug, os caras cortavam o plug. Às vezes você encontra esses cabos emendados no meio aqui, ó. Por quê? Porque a pessoa cortava, passava por um lado, puxava só o fio e emendava o fio, você entendeu? Isso nos racks Josias, tá? Acontecia muito isso. Consegue entender? O fundo do rack tem um buraquinho para passar o fio, mas não passa o cabo. Então tem que cortar aqui. Acontece muito isso, tá? São coisas que a gente vai... que vai acontecer, são histórias que vão acontecendo conforme a gente vai pegando equipamento, né? Fusível aqui tranquilo, o sistema de power, né? 125. Cara, eu vou fazer o conheça, então daí você vai ver lá. Aqui o sistema remote, pro controle remoto, é bem bacana isso aí. Infelizmente o controle remoto eu não tenho. Aqui essa função aqui, ó, que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né? Quadrifônico output FM, tá? Isso aqui é para quando a FM ainda poderia ser transmitida em quadrifonia. Aqui a placa tá bem bonita, tem o número de série, tá bem conservado. Aqui os botões de regulagem do Dolby, regulagem do muting, antena, como é que tá a antena aqui? Deixa eu ver. Tá boa. Tá sujo, né? Vou ter que dar uma boa limpeza nele aqui. A antena original, perfeita, sem problema. Os jumps, então aqui você tem os jumps do pré-frontal, do pré-traseiro, então são dois prés também. E aqui você tem que jumpear, né? Por quê? Porque tá separado, pré e power separado. A gente pode testar o power dele e o pré dele separado. Inclusive é um dos vídeos que eu prometi que iria fazer aqui nesse canal, não sei se vai dar tempo, de testar o pré dos Marantz, né? Como assim, César? Porque a gente sabe que o Marantz é encorpado, o som é bem gostoso e tudo mais, mas o que faz ser encorpado? O amplificador ou o pré? Podemos ver isso aqui, ó, testar o pré dele num amplificador normal, sei lá, numa potência, alguma coisa assim, e testar o power dele com outro pré bom também, pra gente tentar ver se é o conjunto pré-power, que funciona bem, que tem um som incorporado, ou se é o pré, né? De acordo com as pessoas que falam que a teoria, né, é que todos esses amplificadores, eles são lineares, digamos assim, eles trabalham de 20 a 20K e eles não alteram o áudio, né? Não importa se um transistor é 1 ou 2 ou 3 ou um tipo de coisa, outro tipo de coisa, eles não alteram o áudio. Então quer dizer que o amplificador não está dando essa incorporada que a gente sente, certo? Então quem dá, se não é o amplificador, quem dá é o pré, né? Então a gente poder fazer esse teste aqui bem legal. Continuando aqui, você tem aqui as conexões de antena, aqui você vai ter o sistema do FM, aqui
a regulagem do scoop, né? Porque ele tem um osciloscópio ali na frente, onde você consegue verificar o sinal que está entrando e tudo mais. Isso é um detalhe desse equipamento aqui, eu vou explicar o que está acontecendo com ele. CD 4 conexão, CD, conexão fono, conexão traseira do CD, tape decks frontais e tape decks traseiros, aterramento do toca-discos, e basicamente a parte traseira está aqui. Isso aqui é mais na parte do conheça, eu vou explicar um pouco mais cada detalhe aqui, mas aqui a gente vê só se está bem original, e está bem original. Tampa, vamos para a tampa aqui. A tampa, como eu disse, não é original dele, né? Quer dizer, não é original desta peça, é uma tampa original de Marantz, mas não original dessa peça. Como eu já falei, eu comprei uma carcaça para tirar a tampa, tirar algumas partes. Então vamos lá, os parafusos aqui, eu acredito que não seja original, tá? Mas é um parafuso decente, a tampa aqui tá legal, aqui a parte de cima também tá bem bonito, não precisa restauração, né? Tem muita gente que pega um equipamento assim e quer tirar isso aqui, lixar, não vale a pena, assim, entendeu? Esse acabamento aqui de madeira, de imitação madeira, você não vai conseguir de jeito nenhum de uma outra coisa moderna. Impossível. Eu duvido, né? Isso eu faço até uma aposta aqui, que se alguém pegou uma lata dessa, arrancou isso aqui e pôs uma lâmina nova aqui, ficou exatamente igual ao original. Duvido que exista. Que a gente... É um outro ponto aqui, mas quem acompanha esses vídeos, esse canal, sabe que a gente gosta desses detalhes. O que acontece? Vou restaurar isso aqui, tá muito feio, tá meio batido, vou arrancar fora e pôr outro. Não consegue pôr outro desse mesmo estilo. Se você pôr um original e um restaurado, porque a pessoa fala, não, esse restaurado é lindo, maravilhoso, não fica igual. Tanto nessa versão lata, com esse decal aqui em cima, como a versão wood, que é aquela versão com madeira. Não tem como, eles não conseguem igualar o tipo de madeira que era usado na época. Então, às vezes tem aparelho que é bem envernizado, fica um espelho, que não é original, às vezes fica amarelo, às vezes fica branco, às vezes fica preto, às vezes fica escuro. Cara, não tem como igualar a madeira original, né? É isso que eu nem estou falando de cerejeira, porque cerejeira não tem como igualar, porque ela mesma escurece conforme o tempo. Cara, isso é outro assunto. Vamos lá, tampa. Deixa eu ver aqui o outro lado da tampa, peraí. Outro lado da tampa que está inteira também, claro, precisa fazer uma limpeza, né? Tá um pouco... Faltam uns parafusos aqui em cima, ó, são 4, 2 aqui, eu não sei se eu tenho ainda. Ainda vou procurar as coisas que vão acompanhar ele. Vamos olhar a parte de baixo. Então vamos lá, a parte de baixo, temos o selo aqui tá meio apagado, mas ó, os pés, como eu disse, os parafusos estão meio oxidados, né? Mas vamos lá, os pés aqui, como eu disse, são da versão original, só que não são originais dele, eu tirei de um outro equipamento. A parte de baixo aqui tá inteira, né? Aqui nós temos... e aqui é uma das coisas que acompanha ele. Ou se usa a plaquinha, eu tenho a tampinha que vai aqui, mas a tampinha não tá muito bonita. Mas nesse equipamento aqui eu tenho o adaptador e vai acompanhar o adaptador que vai aqui, tá? Vou mostrar isso em breve, tá? Então é isso, a gente olhou aqui. Eu vou aproveitar para olhar a parte interna dele. Sim, como eu vou colocar ele à venda e é para um projeto, para a pessoa que queira trabalhar em cima dele, ele funciona. Você vai ver que ele vai funcionar, que a maior parte das coisas vai funcionar, certo? Mas tem coisa, tem detalhes que precisa ser resolvido. Então já vou mostrar, já vou abrir aqui e já vou mostrar a parte inferior da parte da máquina, que é isso aqui, né? Isso aqui é uma máquina que tá louco. Vamos lá, vamos abrir a parte de baixo. Beleza, tampa superior, inferior aberta. César, o que você vai procurar no equipamento desse daqui? Cara, eu vou procurar detalhes de manutenção e de conservação. Exemplo, você viu que os parafusos estavam meio oxidados? Né? Isso aqui já me chamou a atenção. Então eu vou procurar ferrugem aqui, ó. E perceba, não tem ferrugem aqui, ó. Pouca coisa, ó, o trafo tá bem novinho. Isso aqui você vai encontrar quando você abre um equipamento desse daqui, que viveu em litoral. Essas surpresas que você vai encontrar no equipamento desse, tá? Então se você pegar um equipamento... Eu já mostrei lá no 2285, que, cara, isso aqui tudo enferrujado, ó. Porque se pegou umidade embaixo, principalmente que ele não tinha pé, né? Provavelmente esses parafusos estarem assim, é porque ele estava sem os pés. Então pegou mínima umidade aqui. Mas se tivesse pego muita umidade, isso aqui teria tudo enferrujado, ó. Essa parte preta fosca do trafo também estaria tudo enferrujado. Capacitores originais, ó, com jump aqui original. Não vejo marca de... Qual que é o problema aqui, ó? Tá vendo que são pinos com fios enrolados, ó. Então na hora de mexer no aparelho desse daqui, na hora de você desmontar isso aqui, cara, tem que ter a técnica correta para fazer isso aqui. Ou então o cara põe o pino e solda.
né? Então, mas e veja que não é soldado, é enrolado, ó, tá vendo? Então você vê isso aqui tudo original, tá? E você vê tudo bonito, ó. Não tem pó, não tem mancha, não tem nada aqui, ó. Nada. Até poderia aproveitar que ele tá aberto para ver se precisa fazer limpeza aqui, que pelo menos isso a gente poderia fazer. Vamos lá, capacitores, o que a gente tem aqui? Elna, ó, a maioria deles, laranjadinho não, é cor de rosa, então são Elna, né? Tem alguns cinza, deixa eu ver isso aqui. Por que você está olhando os capacitores, César? Porque se eu encontrar capacitor Siemens, ou Épicos, ou Xing Ling, já diz que foi feita manutenção, mas não, cara. Não foi feita manutenção nesse aparelho, tá? A gente percebe que não tem marca de chave aqui nas placas, olha aqui lacrado ainda as partes do trafo, né? Aqui o amplificador, como eu disse também, tudo lacrado. Aqui também os potenciômetros. Puxa, muito bonito, ó, os capacitores, deixa eu ver que tem aqui, é Shimicon, ó. Né? Então tudo japonês, né? Tudo componente japonês. Quando você abre isso aqui, já não tem os baitolão. Vou botar o dedo aqui, se ele acabou de receber energia, você leva um choque. Então o que acontece? Se não tem os baitolão aqui já, quer dizer que já foi feito o recap, né? Alguém já meteu a mão, né? Então, e aí é aquele ponto. César, é bom quando alguém já meteu a mão? Depende. Se for alguém especialista que saiba o que está fazendo, beleza. Mas alguém pode ter metido a mão aqui numa coisa que não entende. Exemplo, isso aqui, ó. Alguém pode falar assim, não, esse troço enrolado é muito chato, vamos soldar. Então, é complicado. Por isso que eu prefiro equipamento original. Você entendeu? Por causa disso. Porque não tem esse negócio de, é assim original, mas é ruim de mexer, então eu vou substituir, vou fazer diferente. Não tem isso. Aqui, a última pessoa que meteu um ferro de solda aqui ou aqui foi uma máquina ou um japonês lá no Japão em 1975. Ó. Aqui tá bem bonito, aqui as soldas estão bem perfeitas. Então, aparelho, ó, chaves, né? Agora, você imagine, eu vou falar isso aqui e vai contra ao estar vendendo esse aparelho. Você imagine meter a mão nisso aqui, ó. Você já imaginou você ter que tirar uma chave dessa para mergulhar em algum lugar para fazer limpeza? Não é um trabalho de quinhentão, não. Não é. Bom, então essa parte inferior, acho que não precisa nem fechar ele, porque a gente vai testar e se tiver alguma coisa fácil para fazer, tipo lubrificação de potenciômetro, essas coisas eu vou fazer, né? Então, como ele tem os pés, eu acho que eu consigo virar ele sem precisar tampar o fundo. Vamos abrir a parte de cima e olhar a parte de cima dele. Vamos lá. E aqui a parte interna superior, né, da nossa máquina aqui. E aí, muita gente fala, puxa, por que isso, né, de ficar mostrando e ficar falando que tem que tomar cuidado e tudo mais? E aqui um exemplo clássico. Eu acabei de falar para vocês que esse aparelho estava sem a tampa, mas ele viveu dentro de um rack. Então, ele ainda se manteve, ó, puxa, sem muita oxidação aí, nada, zero, né, ó. Talvez aqui no trafo é o que mais tem oxidação, é aqui, ó, tá vendo? Mas tá bonito, ó, tem o selinho da Mars, tá bonito, né? E aí eu acabei de dizer para vocês que a tampa eu tirei de um outro equipamento para colocar aqui. E aí eu vou provar para vocês que é complicado você acabar comprando equipamento sem saber como está a parte interna, ainda mais sem ter uma procedência. Olha só a tampa interna. Tá vendo isso aqui, ó? Ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Tudo pipocado de ferrugem, ó. Isso quer dizer o quê? Que o aparelho da onde eu tirei essa tampa, né? Ele estava em algum lugar que... Você imagina se a tampa tá assim? Você já imaginou como que estaria por dentro desse aparelho? Eu não lembro se eu comprei o aparelho com a tampa e tirei ou comprei essa tampa de algum outro equipamento. Então esse é um outro detalhe. Exemplo, tem a tampa para vender lá, alguém colocou à venda. Mas por que ele pôs essa tampa à venda? Porque provavelmente o aparelho que essa tampa estava de um jeito lá que não tinha recuperação. Tão oxidado, que valeria mais a pena a pessoa desmontar e vender por peças. Vendeu a tampa, vendeu o trafo, vendeu os amplificadores, tudo separado, porque estava tão oxidado que acabou acontecendo isso. Então, cara, esse tipo de equipamento você comprar com capô fechado, por mais que esteja 100% funcional, com garantia, mas quando você abre, é bem complicado, você entendeu? Então eu prefiro muito mais comprar um equipamento desses parado,
mas que nunca ninguém meteu a mão e que está conservado do jeito que esse aqui está, do que o equipamento funcional, todo fuçado e também todo enferrujado por dentro, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui os amplificadores, tem as telinhas. Claro, a telinha tem um pouquinho de oxidação, né? Como essa telinha é um pouco mais mais fina. E olha, repare uma coisa aqui, ó. O alumínio, o anodizado do alumínio começou a desbotar desse lado, ó. Provavelmente onde ele estava no rack Josias, pegava iluminação desse lado aqui, ó. Entrava a iluminação desse lado, porque aqui queimou, ó. Tá vendo? Está desbotando. E aqui ainda está com alumínio preto, anodizado preto original. Tá vendo? Osciloscópio. Temos a tampinha aqui, ó, perfeita. Tampinha aqui perfeita. Tampinha do FM perfeita. Tampinha aqui também, ó. Isso aqui fazer uma boa limpeza, fica pretinho, bonitinho, né? O dial aqui, o gyro, o dial também. Só aqui, ó. Aqui tem um pouquinho de oxidação. Que, olha só, perceba. E a oxidação é bem onde vai uma fita aqui, ó, tá vendo? O resto não oxidou, só onde ia a fita aqui, ó. Tá vendo? Que é provavelmente, olha só, curiosidade, é essa fita aqui, ó, e essa fita aqui. Mas como eu disse, o que aconteceu? Quando esse aparelho tinha tampa, né, a fita ficava encostada aqui, ficava totalmente encostada e oxidou, tá vendo? Mas como ele ficou a maior parte sem tampa, ó, mas dá pra ver bem certinho que é onde vinha a fita original de fábrica, ó. Tá vendo? São curiosidades, né? E olha como oxidou aqui, onde ficava encostada a fita na lata. Mas onde não ficava encostada a fita na lata, não oxidou. Ponteiro, vamos ver se vai funcionar. Aqui, perfeito, os amplificadores estão aqui, estão fechados. Os transistores estão ali, originais. Aqui o sistema de fusível, e aqui é um dos BOs dele, tá? Deixa eu ver, não tá, não. Tá sem? Não, tá com ali. Um dos BOs que eu já vou explicar. Qual é o defeito e como resolver, no caso, né? O trafo, a placa, os relés, ó, os capacitores aqui, ó. Capacitores que marca é ELNA, né? Deixa eu ver. É ELNA. Normalmente os de fonte de Marantz é ELNA, tá? Então os capacitores. O outro amplificador tá aqui, né? Amplificador duplo. Então aqui tem um estéreo, aqui estéreo. Ai, que mais? Tá sujo só, né? Como eu disse, esse aparelho aqui, você viu a parte de baixo, tá bem conservado. Mas como esse aqui ele viveu sem a tampa, só agora, ó, dá pra ver a marca aqui da sujeira aqui, da grade da tampa, que eu pus a tampa agora nele, né? Como ele viveu normalmente sem uma tampa aqui, lá dentro do rack por um bom tempo, então ele tá cheio de pó aí. Mas ó, se fizer uma boa limpeza, ó, né? Cara, e é um equipamento... Nossa senhora, é robustão. Então é isso. Parte interna, capacitores ELNA aqui. Ó, inclusive, esse aqui tá meio feio, né? Inclusive pode até ser o problema dele aqui, ó. Certo? Eu vou te falar qual é o problema dele. Então é isso aí. Parte interna, vamos ligar e ver o que funciona e o que não funciona agora no Marantz 4400. Então vamos lá, a hora da verdade, vamos ligar ele aqui, ver quais são os problemas. Então, como eu disse, a gente vai analisar os problemas e quais são as soluções. Vamos lá. Bom, ele tá ligado aqui, deixa eu ver. Opa, já ligou. Não vai explodir, não vai fazer nada. Beleza, ó, desatracou, né, os relés. E aqui você já percebe o primeiro problema aqui, né. Mas já vou explicar o que está acontecendo. Beleza, acende azul, né. Tem uns que acendem azul, tem outros que acendem verde. Eu já mostrei, acho que comparando eles aí, um em cima do outro, se eu não me engano, deve ter vídeo aí. Bom, uma das coisas que eu gosto de ver aqui primeiro é se o nosso ponteiro está atuando. Então o que eu vou fazer aqui? Vou tentar achar aqui onde está a função do FM. Cadê aqui? FM, está em CD, ó. Fono, opa, acendeu. Beleza, olha. Tá vendo assim, ó? Ele acende, beleza, agora só ver se vai sintonizar alguma coisa aí. Não sei, né? Porque como o Marantz ele não tem aqueles VUs que normalmente tem, é o osciloscópio que faz essa função. Aí o nosso osciloscópio já percebeu que tem problema, então não sei, tá? Beleza, então ele ligou, acendeu, acho que falta uma lâmpada aqui, ó. Daria até para tentar pôr para ficar bonito, né? Mas como é um projeto, então vamos lá. Por caixa, certo? Injetar um sinal. E daí testar o FM aqui, as entradas fono. Vou tentar testar o máximo que eu conseguir dele para você saber exatamente o que está acontecendo com ele. Vamos lá. Bom, então é isso. Conectei as caixas, mas já senti que a hora que eu enfiei os plugs ali, ele já fez um barulhinho, um ruidinho. Tem um pequeno residual aqui
de aterramento e a curiosidade, que a hora que eu cabeei o CD ali, no caso a minha plaquinha pendrive que vai tocar aí, ele diminuiu o ruído. Então temos alguma coisa aí, tá? E outro problema é que aqui, né? Então tá ligado direto às caixas aqui. Certo? A gente não sei se vai funcionar o remote e o man aqui, porque, como disse, as chaves estão travadas aí. Eu não sei se elas estão travadas ligadas ou desligadas, né? Essa aqui ligada, agora essa aqui tá travada. Não sei como é que vamos fazer aí. Deixa eu ver então. Da Câmara, Opa! mas por falta de acordo, essas Já temos áudio. canceladas. Não sou só eu que tenho que desabafar. E essa ideia do encontro aproxima e... Ó, FM tá legal, pena que não tá estéreo. Por que será? Deixa eu baixar o volume que senão fica dando direitos autorais. Ó, a luz do scope acende. Só que ele não atua, né? Mas isso aqui eu já sabia que ele não estava atuando, tá? Que mais? O Dolby, olha lá, o fiozinho do Dolby lá, ó. Bateu lá em cima, soltei, bateu lá em cima, vamos baixar. Aqui baixou, aqui um canal, aqui o outro. Beleza, vou zerar tudo aqui para ir começando do zero. Tá. Então FM nós temos, ó. Tá estéreo? Vamos ver. Não é aqui, é aqui então. Ih, cara. Ih. Estamos no front, mas tem alguma coisa errada. Você viu que ele parou? Ó, agora parou tudo. Opa, pode ser aqui. Opa, achei o meu contato. Source. Tape 1, tape 2, Source, ó. Já vamos poder lubrificar essa chave lá embaixo. Mas só um lado. Um lado. Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui, já vamos... Bom, então continuando, vamos tentar achar aqui os problemas, né? Tava fazendo outras coisas aqui, é assim mesmo, tá? É por isso que tá indo embora, tá feia a situação. Vamos lá. Opa! Por que será, né? Vamos tentar. Aqui não. Aqui, ó, um problema. Temos que colar a capinha do botão. Aqui não. Aqui. Não, e outro lugar que dá problema também é aqui, ó. Dois canais, ó, dois canais acendeu o estéreo, vamos ver? Ah, sim. Deixa eu mudar aqui. AM não quero FM, beleza. Esse canal aqui tem alguma coisa. Pode ser um mau contato aqui. Opa, vamos ver. Ah, mas aí o Dolby tá acionado, né? Ah, pode ser aqui, ó. Ai, caramba. Vamos ver, deixa eu baixar o volume. Acionar o... 2018 0081. Desce, na Serpapa. Hoje, desacelere. Sobre maior é a vida. De segunda a segunda, boa é no The Boy. Aí. Opa, beleza, não tá no comercial, é melhor. Um lado, outro lado funcionando. Amplificador funcionando. Front atuando. O problema é mau contato aqui. Com o motor da família Hilux, câmbio automático. Beleza. Tudo isso com conforto, design. Um lado, outro lado. Vamos ver aqui as regulagens. E mais. Olha o grave. Grave. Médio. Toyota Hiace. Agudo. Que te move, desacelere, seu bem maior é a vida. A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Beleza. Melhor dos recursos naturais. Loadless. Mais sustentável. Atuando. FM muting. Vamos ver. Opa, já cortou. Vamos ver. Opa, funcionando, ó. Por quê? Porque com o muting acionado, não tem achadeira, ó. Mas também já não encontra rádios. Tá sem antena, né? Olha lá, já não encontra as rádios de soltar. Aí. Não dá pra pôr música. Se tiver,
aquela costela Aí. que desmancha, aquela linguiça suculenta, aquela picanha macia. Que mais? E todos Filtro. os cortes de frango, Funcionando. suínos e bovinos da Perdigão na brasa. Funciona tanto no filtro de agudo como no filtro de grave. Então aqui só o man e o remote tá travado das chaves. Eu não sei se alguém travou, deve ter acontecido alguma coisa aqui. Depois a gente pode tentar dar uma olhada. O que mais a gente pode testar aqui? A tonalidade. 400, né? Que é a tonalidade. Bom, vamos lá. E agora? Vamos ver o AM? Dificilmente funciona AM, mas vamos ver. Ó, AM aqui, tá? Eu tô com a capinha do botão que vai ter que ser colado aqui, ó. Vamos ver. AM. AM pra variar morto, né? Mortinho AM. AM só serve para Bluetooth. Quiser botar Bluetooth aí dentro, e tem espaço por aí, hein? Mas o AM zerado. Deixa eu voltar aqui para FM. Vamos ver. Aí, ó. Agora 1h30 e o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, o CESA, inaugurou nesta quarta-feira. Fechou. 5. Então, beleza. Já vou aproveitar aqui que estamos nas propagandas e tudo mais. Vamos testar o Here. Mas deixa eu ver. Funciona assim, né? Porque na verdade a única coisa que a gente não vai conseguir testar aqui é o remote. Mas é o remote tanto do rear como do front. O man do rear e do front a gente consegue testar. E aí a gente consegue saber se tá os 4 canais funcionando. Porque aqui meramente é jampear um mesmo canal com o outro, assim como você tem o sistema A e B de um amplificador estéreo normal. Consegue entender? Bom, não vou ficar explicando, acho que a maioria das pessoas consegue entender. Vamos ligar então agora no outro amplificador. Esse amplificador é um. E a gente vai continuando então o Clube de Sucessos agora com... Tá ok, vamos para o outro amplificador. Então agora o outro amplificador, né? Então perceba que agora que o balanço é aqui e não mais aqui. Vamos ver? Opa! Olha lá, ó. Aqui não altera mais, ó. Agora é aqui. Só que tem que tirar das músicas. Ó, Transamérica. Bem certinho no 100.3 aqui. Vamos ver. Estamos com Papo de Crack TNC. Um lado, outro lado. Aí, ó, perfeito. Um lado. É o Papo de... Claro, tá funcionando. Depois teria que dar um gás, colocar som, um áudio mais que não seja o FM, mas pelo menos atuando tá. Se você vai conferir a nossa live e as lives de toda... Tá? A única coisa que eu queria verificar é o estéreo, né? Pra saber se tá entrando, porque o Dolby tá acionado, botar uma antena aí, pelo menos. A antena tá aqui do lado. Vamos lá, vamos tentar colocar a antena. Olha lá que beleza. Só fui botar o fiozinho da antena aqui e já. Olha lá, ó. Deixa aí, Estéreo aceso. Vamos ver se ele apaga. Joia, like. Olha lá, apagou. Beleza, né? Essa nossa comunidade. E agora não volta. Uma volta. Ó que tamanho. Apagou, não volta. São coisas que... agora voltou. Vai ter que fazer uma regulagem ali, né? Na lâmpada, porque a lâmpada acendia. Quando você viu, quando eu passei para estéreo aqui, ela acendeu. Então não é problema na lâmpada, é simplesmente na codificação do estéreo mesmo, dá um ganho mais, ó. Porque acende, tá em estéreo. Saiu do estéreo. Vamos ver se vai voltar. Opa, voltou lá. Ó. Olha lá, voltou. Beleza. Então é isso, né? Puxa, música. Bom, se você cortou a música aí, peço desculpa, tá? Mas você entendeu aqui. Cara, não sei agora se... Vou ter que refazer isso aqui. Vamos lá, basicamente. Deixa eu voltar aqui, ó. Estéreo, tá? Para você poder justamente... Se você assistiu aí agora, eu acendeu o estéreo, beleza, tá? E a música cortou é por causa que tava tocando música e deu direitos autorais. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então é isso aqui, ó. O estéreo do FM está acendendo. Viu aqui, perfeito? Fechou. Baixei o volume. Dentro aí dessa, enfim, desse momento importantíssimo. E o efeito Odair Hellman deu certo, né? Efeito Odair Hellman deu... Beleza, então. Testamos isso daí, vamos jogar um auxiliar e um fono. Daí praticamente, claro, não tem como testar quadrifonia nele, né? Não tenho nenhum sinal quadrifônico para injetar nele aqui. Vamos testar o auxiliar, a entrada auxiliar e as entradas fono.
Então FM, né? Vou testar, o que é testar? Ah, eu coloquei a entrada auxiliar lá. Vamos tentar achar auxiliar aqui, ó. Ele acende aqui dentro, né? Então vamos lá, tá em fono, FM, vamos testar novamente. Beleza, agora vamos passar para o CD. Que está onde? Ó, CD4. Vamos lá. Opa. Opa. Tem que dar uma limpada nele aí, né? Balanço. Um lado, outro lado. Beleza, CD player funcionando, né? Não tem como testar o CD player desse canal, tá? Esse canal tá funcionando. Vocês já viram no FM. Na questão de inverter as caixas, tá entrando aqui, tem que fazer uma limpeza nessa chave aqui. Bom, qual que é a outra parte pior aqui, César, desse equipamento? É a conexão fono. Vamos ver se... Vou ligar um toca-discos aí, vamos ver se o fono está atuando. Beleza? Já coloquei o toca-discos. CD, vamos fazer um FM. Opa, não. FM. AM. Opa! Olha que coisa, agora o AM começou a pegar, ó. A remoção da prova. Olha? Então você oferece. Olha aqui, para esse Pix. Já era o Bluetooth no AM, o AM tá funcionando. Vamos lá, então, vamos passar pro fono. Fono lá, fono. Vamos lá. Estamos com a nossa historinha aí, né, para não dar direitos autorais, vamos ver. Tenho os meus dentes assim. Um lado, ixi, um lado só. O mal saltou da cama. Chapeuzinho Vermelho correu fugindo para a floresta e certamente seria devorado. Vamos ver. É um lado só no fono, hein? Por que será, né? O que eu vou fazer? Vou inverter ali o RCA para ver se tem algum problema no RCA, né? Ou até na cápsula. Vamos ver, vamos inverter, ver se, ó, qual que tá funcionando? R, tá vendo? Ó? Lá, R. Se eu inverter o RCA e funcionar o L agora, é porque tem problema no toca-discos, na cápsula, em algum lugar lá. Acho que tem problema, porque eu inverti, ó, continua o mesmo lado. Então o canal L do fono, tem dois fonos ou um só? É um só, né? Bom, deixa eu ver. Vou tentar mais uma mexida no RCA lá. Peraí, vamos ver. Que eu não quero mexer direto. Nada mesmo. Canção, o rei. Talvez esteja esfarrado. Infelizmente o fono tá com um dos lados morto, hein? Vai ter que mexer ali nos transistores, né? Da capacitância do fono, então, né? Ó. E o velho rei Pedro vive feliz com os 3 bons amigos. Vou inverter novamente para tirar qualquer dúvida de mau contato. Então vamos lá novamente. Esta canção. Que lindo dia. Opa. Infelizmente um lado do toca-discos vai ter que fazer uma recuperação da plaquinha do fono, né? Só um lado mesmo, infelizmente, tá? Beleza? Então é isso aí. Bom, testamos tudo ele aqui, a gente viu todos os detalhes, acho que deu pra ver como é que ele tá. Qual que é o pior problema dele aqui, então? Então, como você reparou, o pior problema dele é que a parte principal, o chamariz desse equipamento, que é justamente o osciloscópio, não atua. Ele acende, né? Ele acende a lâmpada aqui, ele acende, deixa eu ver se eu apago minha lâmpada aqui, para você ver que o osciloscópio está acendendo. Olha lá, quer ver? Olha lá, tá vendo? Acende, certo? Mas não recebe sinal, certo? César, você fez alguma coisa? Você tentou identificar alguma coisa? Sim. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer quando o osciloscópio está parado? Se você perceber aqui no Marnes, eu apaguei a luz aqui agora, tá? Se você perceber no Marnes, ele tem uma plaquinha aqui, ó, com vários fusíveis, tá? E um deles, acho que o terceiro fusível, ele é justamente do osciloscópio, certo? E aí quando eu fui tirar o fusível do osciloscópio, estava queimado. Eu, opa, beleza, o fusível do osciloscópio queimado. Fui lá, peguei um da mesma amperagem, pus no lugar novamente, liguei, pô, clareou.
não mexi mais. Não mexi mais. Quer dizer o quê? Está queimando fusível. Não adianta ficar pondo fusível lá, querendo colocar fusível mais forte, que daí você detona com tudo. Então, tem alguma coisa em curto no osciloscópio, certo? Que está fazendo queimar fusível. Desconfio até que pode ser até esse capacitor que está meio feio aqui, né? Mas aí precisaria pegar alguém que mexa. Cara, na verdade, mexendo isso daqui seria... Porque ali é alta voltagem, tá? O osciloscópio ele precisa de alta voltagem e tal. É a mesma coisa que televisão de tubo. Então, às vezes um técnico em eletrônica, quando vai mexendo isso daqui, se ele não tem experiência em televisão de tubo, ele acaba não conseguindo consertar isso aqui. Isso aqui, quem conserta é alguém que mexe com televisão de tubo, sabe? Isso aqui nada mais é do que um tubo de televisão. Então, o problema dele é o osciloscópio, que é justamente o chamariz. Tá com o maior problema, na minha opinião, é isso aqui. Claro, as chaves travadas, mas isso aqui, você tira as chaves, troca, não tem segredo, né? Mau contato, não tem segredo. Que mais? O ajuste do FM aqui, que praticamente quase nem precisa, não tem segredo. Limpeza de potenciômetro, não tem segredo. Fono, ali vai estar bem certinho a plaquinha do fono, LR. É só mexer no canal que está com problema L, ver se tem algum transistor, alguma coisa. Ali é simples a placa do fono, transistores, resistores, capacitores. Se quiser tirar ali a placa e fazer um recap nos dois lados, pronto, né? Só mexe ali. Não mexe em mais nada, praticamente, não precisa mexer em mais nada, e no osciloscópio. Então, esse é o detalhe. Aí, que acompanha ele, César? Cara, eu não tenho como fazer isso porque eu vou ter que procurar, mas o que vai acompanhar é o decodificador que vocês viram ali embaixo, e também o manual de instruções originais. Está aqui em algum lugar, eu tenho, né, o manual dele, então vai acompanhar o manual. Isso você vai ver nas fotos quando eu anunciar ele. O link para o anúncio vai estar na descrição. Lembrando, é aquele link ali. Tem muita gente que vem e me fala: César, eu não sou inscrito ali no álbum de caras, no Facebook, então eu não tenho como acessar ali o teu anúncio, tá? Me chama aí que eu mando as fotos por WhatsApp, alguma coisa assim. Mas o ideal é sempre, né, não adianta fazer eu nem você perder tempo. Tem interesse? Me chama. Não tem interesse nenhum? Não me chama, você entendeu? Então vai ter aqui o anúncio, lá vai ter as fotos. Eu quero limpar ele aqui agora, dar uma boa limpada, tirar fotos e anunciar ele. Acompanha o manual e acompanha o decodificador que vai lá embaixo. E muita gente não consegue acessar o Facebook, o álbum de caras, e ele não sabe o preço. Então eu vou acabar pondo o preço aqui, certo? Aqui embaixo, mas oscila. Sim, oscila, tá? Oscila bastante o preço ali. Vai estar aqui o preço se você tem interesse, veja o preço dele ali. E basicamente você viu todo ele aqui. Então é isso. Marantz 4400, o último que eu tenho aqui, está indo embora. É basicamente um projeto para tentar resolver os problemas dele. Como você já viu, mostrei tudo, mostrei por dentro, por baixo, por fora, testamos tudo aqui. Então você não está comprando uma coisa no escuro, não. Não é simplesmente alguém que anunciou lá, está com defeito, é para revisão e toma. Não. Você sabe o que funciona e o que não funciona aqui. E o que foi feito, no caso, né? Qual é o problema, qual é o problema que estava causando e que já sabe que não é só aquilo, tem mais coisa aí. Estou te dando, basicamente, como diz a gíria, estou te dando a letra completa desse equipamento. Mais alguma coisa que você percebeu ou que ele tenha, eu também não percebi e também não sei. Então é isso, tem interesse, link para o anúncio na descrição, me chama em qualquer coisa. Marantz 4400, então é isso, qualquer coisa me chama e a gente conversa. Marantz 4400 para uma revisão geral, resolver os problemas dele. Abraço.